Fala galera, Eduardo SPT aqui falando com vocês. Vamos embora de análise dessa coletiva aí de Antônio Oliveira sobre esse jogo de Sport e Ceará. Vamos ver as falas que ele teve, algumas já repercutiram bastante. Tô vindo aí nessa manhã de segunda-feira para trazer essa coletiva, a minha análise aqui sobre essa coletiva e fazer meio que um reactzinho. Então vamos embora, colocar aqui o áudio para vocês também estarem podendo escutar. Um minuto. Aqui, pronto. Vamos embora, vamos tentar escutar aqui o que é que Antônio Oliveira tá falando. Vamos lá. Se a opção pelos três zagueiros, eu queria que você explicasse a opção pelos três zagueiros hoje e também a opção por manter os três zagueiros, mesmo quando o time estava perdendo por 1-0 e depois ainda, quando já estava 2-0, você escolheu por manter a linha de 5 ali atrás, três zagueiros e os dois laterais. E aí eu já emendo numa segunda pergunta. A gente sabe que você chegou semana passada praticamente, mas já estamos chegando na metade do primeiro turno. O Sport ainda não conseguiu uma vitória, vai se afastando cada vez mais dos times que estão fora da zona de rebaixamento. Qual a palavra que você pode usar, tanto para os jogadores quanto para a torcida, para acreditar numa mudança, numa reação do Sport nessa competição? Estão a ouvir? Não. Boa noite a todos. A primeira situação relativamente à estrutura escolhida para o jogo, portanto, tem muito a ver com aquilo que nós observamos, de acordo com aquilo que são os golos que esta equipa vai sofrendo. Portanto, muita dificuldade de defesa de cruzamento, portanto, eu sou muito direto relativamente a isso. E muitas situações de controle de profundidade que ela tem. Vamos lá. Indicou dois problemas já. Problema com cruzamentos, é um time que tem dificuldades no sentido de cruzamentos, sofre para conseguir afastar as bolas ali, correto. Isso aí já é um alerta que vem, desde o tempo de Pepa, né? Enfim, falou também agora do controle de profundidade, é um time que tem dificuldade no controle de profundidade. O que é isso? É, por exemplo, aquele gol ridículo que o Sport tomou, o segundo gol, que você tinha dois jogadores atrás, três na frente, completamente disperso, o Galeano pegou entre linhas ali correndo, fazendo esse facão, pegou a bola sozinho e fez o gol. Isso aí é um controle de profundidade que a equipe coletivamente falhou bizonhamente. Tem extrema dificuldade, portanto, e nós sobre isso vamos trabalhar. Perguntou-me sobre manter a estrutura, mas o que é que a mudança de estrutura ao tirar um zagueiro que vai meter a minha equipa mais ofensiva, é isso? Acha? Portanto, então tenho que perguntar ao Xabi Alonso porque é que ele mantém do princípio ao fim e ele consegue ser campeão na Alemanha. Portanto, quando se joga com três zagueiros, projeta-se os laterais, portanto os laterais são alas, portanto, e se nós formos fazer uma análise nua e crua relativamente ao jogo, portanto, o resultado claramente não espelha aquilo que foi o jogo. Portanto, acho que não é por aí. Respeito a sua questão, como é evidente, estou aqui e respondo com todo o gosto, mas acho que, aliás, ela, sobre o ponto de vista estrutural, ela se comportou muito bem e foi de acordo com aquilo que foi a estratégia do jogo. Agora, a equipa tem que claramente parar de errar individualmente para não pôr em causa tudo aquilo que é uma organização e uma estratégia que ela é delineada desde o primeiro ao último minuto. Portanto, falhas individuais acabam por pôr tudo em causa, portanto, e só existe uma forma, que é continuar a trabalhar. E relativamente à outra pergunta que também me fez, aqui é não desistir. Porque o mal que está feito, ele não começou agora, portanto, começou há muitos meses atrás. Tá bom, vou pausar aqui porque tem algumas coisas aí que ele foi falando e embolando, tem algumas coisas interessantes. Cara, primeiro, ele puxou aquela analogia ao negócio de Xabi Alonso. Ele se perdeu pra mim só no sentido de comparar a Xabi Alonso, pô, pelo amor de Deus, né? Eu não vou me prolongar muito sobre esse assunto porque, pô, ele tá comparando um time de Xabi Alonso, o Xabi Alonso com ele, com o time do Sport. Não, né? Agora sim, ele tem razão no ponto que ele fala. Você tirar um zagueiro, você mudar o esquema, não vai te tornar mais ofensivo ou menos ofensivo, cara. É questão de estratégia, é questão de planejamento, é a questão de como os jogadores vão estar atacando ali os espaços e tudo isso. Não é questão de ficar mais ofensivo ou menos ofensivo por tirar o zagueiro ou não tirar. Entendeu? São visões, né? São visões. Aí ele agora também fala aí de erros individuais estarem pesando muito para a definição desses resultados. E é verdade, cara, desde o começo do campeonato o Sport peca muito individualmente, erra muito, e erra porque tem um elenco fraco, cara. Erra porque, por exemplo, o Carlos Alberto contra a Fortaleza perdeu uns 3 gols na cara. Erra porque Barleta cansou de perder gol lá contra o Fluminense, a Atencio perdeu um quase debaixo da trave, Duqueiroz perdeu um na pequena área quando o jogo tava 1-1. Mas isso aí não é de hoje, né?
Isso aí, se ele for parar pra ficar reclamando de erro individual, ele já pegou a equipe sabendo que o time era assim. Pepa só caiu porque os jogadores estavam errando. Porque se não tivesse errando, o Pepa não tinha caído. Correto? Então é muito complicado isso aí. Ele tá falando uma verdade, mas tá chorando de um negócio que não tem o que fazer. E estes jogadores também estão a pagar por isso. E eu, quando aceitei, acho que 90% se calhar recusava, porque olha para a classificação e é preciso também ter coragem para estar aqui. E a palavra que eu digo é que, e disse aos meus jogadores, que eu não vou desistir deles. Tenho muita paixão por aquilo que faço e acredito muito naquilo que faço. Agora precisamos também de pensar muito brevemente no futuro do clube. Muito obrigado. Antônio, boa noite. O Sport, mais uma partida, não consegue essa vitória. A gente sabe que esse resultado imediato acaba trazendo um pouco mais de otimismo para a torcida. Mas olhando para outro ponto, você chegou há pouco tempo. Hoje já dá para sentir o que o Sport precisa de um pouco mais de auxílio diante dessa partida e também da partida do Cruzeiro, que você também esteve no comando. O que é que dá para tirar desse Sport para buscar essa evolução? Está-me a perguntar a evolução que houve de um jogo para o outro? Não. Então? Não, a pergunta é quanto ao que pode buscar do Sport da evolução, tanto na partida. Aconteceu contra o Cruzeiro, erros em que acabou cometendo em 4-0, e hoje o Sport segue com mais uma derrota. O que tirar dessas duas derrotas em sequência para conseguir um resultado de fato e trazer esse otimismo até mesmo não só para o torcedor, mas para a tabela, já que o Sport ainda não venceu? Precisa de ganhar, precisa de vitórias, portanto é isso que nos traz confiança. E é muito mais fácil trabalhar sobre vitórias do que sobre outro resultado qualquer, portanto emocionalmente a questão é relativamente ao resultado, portanto, e temos que trabalhar sobre isso, portanto é trabalhar para conquistarmos uma vitória, para podermos dar confiança e prosseguir o campeonato. Portanto, é evidente que vai haver uma paragem, acho que ela é determinante para nós, mas até lá temos que conquistar o maior número de pontos para isto vai ser duro, mas vai valer a pena. Professor, boa noite. Já disse, Gabriela. o mal não está feito agora, já está feito há muitos meses atrás. Portanto. Beleza, aí aqui é uma fala que eu já tinha visto repercutir antes de entrar na coletiva, assim como algumas outras também que já passaram aí, mas pra mim isso aqui que ele falou é bizarro, tá? Beira o inacreditável. Você não pode chegar numa coletiva que você assume, quando você pega um trabalho que você vê como tá ruim, como tá com problemas, como tá cheio de dificuldades, você já aceitou o trabalho sabendo de tudo isso. Então você não tem o direito de chegar numa coletiva e falar o mal tá feito há muitos meses para justificar algo que não tá dando certo na sua mão, cara. Você que tá sendo incompetente e não tá conseguindo converter e fazer o que tem que ser feito. Não é o trabalho foi feito mal há muito tempo. Por que já está sendo feito mal há muito tempo? Todo mundo sabe, né? Agora, a questão é, vai trabalhar para mudar? Como é que vai ser? Vai continuar usando meses passados, treinadores passados, resultados passados como referência de momento ruim? De não conseguir trabalhar e conseguir fazer o que tem que ser feito, de fato? Vai ficar fugindo da responsabilidade, Antônio Oliveira? Então fica esse questionamento aí. Para mim, ele erra muito nessa fala extra que ele falou aí. Professor, boa noite. Marília Gabriela, do Mosaico Esportivo. O senhor iniciou o jogo, na minha visão, com 3-5-2. Depois alterou algumas mudanças, foi para o 4-4-2 e finalizou com 4-3-3. 4-4-3. Foi para sentir o time... Desculpa, não é uma graça, é realmente uma pergunta importante na minha visão. E o senhor vai conduzir o time com essa coragem, já que o senhor falou que quando assumiu o clube, quando quis assumir, 90% de outros técnicos não assumiriam o clube, já que estava na lanterna da competição. Muito obrigado. Sobre isso eu não lhe posso dizer porque eu não perguntei aos outros técnicos. Portanto, calculo, portanto, mas não posso fazer um juízo de valor sobre isso. Portanto, eu tinha que ligar a todos eles e ter uma resposta. Depois, a estrutura manteve-se do princípio ao fim. Eu não alterei em nenhum momento. Portanto, ela claramente tem dinâmicas que se criam, mas a estrutura foi igual do princípio ao fim. Tá? Obrigado. Verdade. Boa noite, Antônio. Saiu essa semana uma lista de dispensa de jogadores do esporte. E daqui a pouquinho, daqui a 3 rodadas, a gente vai ter uma parada para o Super Mundial e vai abrir uma janela de transferências. Eu quero saber dessa lista de dispensa, o que é que você já participou, o que é que você já palpitou ali em cima e já opinou nessa lista de dispensa ou não, ou você não opinou. E também, qual a sua relação com o elenco, se você vê que falta peças em alguma posição, o que é que você quer para essa janela de transferências? Cara, esse é o tipo de pergunta que ele não responde, tá ligado? Ele não responde. Tipo, ele não vai falar, ó, a gente precisa de lateral direito, a gente precisa de ponta, a gente precisa... Porque ele vai meio que queimar os jogadores que ele tem, tá ligado? Mas vamos ver o que ele responde aqui. Olha, respeito muito a pergunta, mas eu apenas vou falar sobre o jogo. Olha aí, ele não vai responder a pergunta. É óbvio que ele não vai responder. Ele sabe das carências, galera, mas ele não vai responder esse tipo de pergunta, né? Isso é óbvio. Queimar a pergunta de graça. O futuro será tratado a seu tempo, tá bem?
É óbvio que o Sport tem várias necessidades no elenco. Lateral direita do próprio Hereda, tem que ser contratado um cara para ser titular pro Hereda. A lateral esquerda, Cariús também é um cara que não vem de boas atuações. Foi bem contra o Palmeiras só, mas e aí, o resto dos jogos? Tem que contratar um cara mais tarimbado ali, né? Enfim. A zaga também tem que ser reforçada. O Chico não tem condição mais Chico, né? Já ficou claro pra todo mundo, eu acho isso. Enfim, um outro volante pra jogar do lado de Rivera que tá se queimando, tá se lascando porque joga sozinho naquele meio campo. Enfim, tem várias peças, ponta esquerda, centroavante, muita peça pro Sport contratar. E ele sabe disso, a direção sabe disso. Mas ninguém vai falar, né, gente, publicamente, por um dos jogadores que estão aí. É uma questão ética, né? Boa noite, o Alisson, TV Editora Dinâmica. Professor, veio com alteração de 3 zagueiros, sem a bola, sem a bola, um 5-4-1, 2 linhas bem compactadas, com a bola, um 3-4-2-1 com Lucas Lima e Barleta. Você fechou ali um quadrado, Rivera, Zé Lucas, Barleta e Lucas Lima fechando em cima dos 3 meias do Ceará, né? E eu queria a sua análise, né? Como foi preparar esse time e qual o seu nível de satisfação com a dinâmica, porque você tinha um jogador a mais, o time ainda conseguiu construir algumas jogadas. Eu queria saber um pouquinho da sua a sua expectativa em cima desse jogo e a importância de, mais uma vez, tomar um gol no início do jogo. Quanto te prejudica? Muito. Uma excelente análise, portanto, uma excelente... Beleza, falou correto aí o repórter aí fez uma pergunta bem interessante, cara, em relação a principalmente essa questão do gol no início, como prejudicou o time, né? Porque o Sport, na realidade, ele vinha bem antes de tomar o gol, né? Ele não vinha fazendo um mau jogo, ele vinha com um comportamento defensivo interessante, o Ceará não conseguia produzir nada, não conseguia chegar muito bem no terço final. O Sport tava conseguindo roubar umas bolas ali com o Lucas Lima e tal, chegou a ter uma finalização com o Barleta. Enfim, tava bem no jogo, cara, antes de tomar o gol. Talvez se não toma o gol, o rumo da partida seria outro, realmente. Uma pergunta interessante. Excelente análise, até parabéns, porque ela foi ao encontro daquilo que o jogo necessitava e dos erros que têm sido mais recorrentes nesta equipa. Portanto, tentámos controlar muito melhor a largura, fechar espaço entre central e lateral. Portanto, nós sabíamos muito daquilo que eram os movimentos do Mugni, muito atraídos principalmente pelo Pedro. Sabíamos muito de controlar a defesa de cruzamento, quer o Mateus Bahia, quer o Fabiano, a explorar muito o Pedro Raul. E depois com bolas tivemos muita superioridade por dentro, portanto, e muito bem que criámos esse quadrado com o Zé, com o Rivera, muitas das vezes numa dinâmica a construir ao lado do Carlos ou à frente dele por trás da primeira linha de pressão, portanto, quer o Barleta, quer o Lucas, e depois as profundidades dadas pelo Carlos para afundar os 2 zagueiros, portanto, e termos sempre a largura dos 2 laterais. Portanto, fez muito bem essa análise. Esta foi muito aquilo que foi a estratégia. Ela em parte, nós praticamente controlámos tudo aquilo que de bom o Ceará tinha, retirámos aqui os espaços que nós queríamos e explorámos. Portanto, nós tivemos as nossas ocasiões. Agora nós não podemos sofrer um gol de arremesso quando ele foi treinado. E depois não podemos sofrer um gol de um pontapé do Fernando Miguel para a frente. Portanto, esses erros individuais pagam-se caro e a equipa tem sido penalizada por isso. Temos parado de errar para poder ter a possibilidade... Fala correta. De começar a ganhar. Os jogadores sabem a responsabilidade disso, do momento, e só há um... Fala correta, sendo uma indireta, até que bem direta, né, para os jogadores, principalmente para seu Chico e entre outros. É isso. Tem que parar de errar, cara. Enquanto os erros individuais não pararem, o coletivo não vai funcionar, cara. Entendeu? Vai sempre ter problemas, porque você vai tomar um gol muito cedo, você vai acabar tendo uma tomada de decisão errada. Então, assim, isso tem que ser corrigido, urgentemente. E Antônio tem que corrigir isso. Ele tem esse papel, tá? Porque é ele quem escala os jogadores. Correto? Então é isso aí, galera. Simbora, essa foi a análise que eu pude fazer. Um cara que em momentos ele se perdeu, verdade, mas mostrou também lucidez em alguns momentos ali de fala, falou algumas coisas interessantes. Enfim, é isso, galera. Valeu, tamo junto. É nóis. Qualquer informação aí que tiver, eu venho, trago pra vocês. Fortalece com gostei, se você ficou até aqui. Se inscreva no canal pra estar fortalecendo. Tamo junto.